desistir. Pai do Senhor, Osana. Glória a Deus. Só. Pai do Senhor, cheguei agora da igreja, do culto de doutrina. Por isso que eu estou começando agora às 10h30. Glória a Deus. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Pai do Senhor, Marcileia, Jordão. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender os 4 segredos de uma igreja que cresce. Aleluia. Você não pode desistir. Você não está lutando só. De você, aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim. Você não pode desistir. Glória a Deus. Glória a Deus. As lições espirituais na vida de Dorca. Na vida de Dorca. Atos 9:36, quando diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boa obra e esmola que fazia. As lições extraídas desse texto sobre a vida de Dorca, podemos aprender muitas lições espirituais a respeito de Dorca. Dorca era uma discípula de Jesus, que habitava na cidade de Jope, que corresponde à moderna cidade israelita de Jaffa, porto marítimo mais próximo de Jerusalém. Esta fiel discípula de Jesus
possuía 2 nomes. Tabita, seu nome aramaico, e Dorca. Dorca, seu nome grego. Tanto Tabita como Dorca significa gazela. Dorca era uma mulher notável pelas boas obras. Ela foi ressuscitada pela oração do apóstolo Pedro. Ontem eu estava pregando aqui sobre Pedro. Sobre Pedro que foi milagrosamente liberto da prisão. E tinha uma igreja que estava orando por Pedro. Pedro era um homem cheio de poder, autoridade. Pedro. Boa noite, Rosa Maria, seja bem-vinda. A importância de Dorca nas escrituras, o ofício da maioria das mulheres, desde os tempos antigos, era ser costureira. Era ser costureira. O próprio Salomão aponta a mulher virtuosa como uma boa costureira, dizendo: busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Com suas mãos. E Dorca, ela era uma mulher que ela trabalhava, ela fazia as roupas para aquelas mulheres viúvas, que seus maridos, a Bíblia diz que seus maridos, eles iam pescar, muitos iam pescar e não voltavam, né? Morriam no mar. E ela cuidava daquelas viúvas, dos filhos. Então, ao mostrar a Pedro as túnicas e vestidos que Dorca fizera, as suas amigas estão demonstrando o grande talento de Dorca como costureira, porque ela era costureira. Ela, no capítulo 9 e 39 de Atos, diz que, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram no quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com ela. Porque Dorca tinha morrido. Ela ficou enferma e morreu. E aí foram chamar Pedro para orar, ressuscitar Dorca. A Dorca, né? A Dorca. Então, a Dorca foi acometida de uma doença e veio a falecer. Parecia que tudo havia se acabado para a Dorca. Seus sonhos, seus projetos e todo o seu trabalho parecia ter sido em vão. Entretanto, Deus ainda tinha um grande plano na vida de Dorca. Olha, Deus ele faz assim cada coisa, né? Na vida da gente. Deus faz uns milagres, tantos milagres. E alguém lembrou que o apóstolo Pedro estava pregando ali próximo, na cidade de Lida, que ficava apenas 15 quilômetros a sudeste de Jope. Então vieram 2 mensageiros a Pedro. Foram chamar Pedro. Boa noite, Deliviana, Tainá.
Sejam bem-vindas. Então foram os mensageiros, enviaram 2 mensageiros a Pedro, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Eles conheciam a fama dos milagres de Pedro, porque Pedro, ele curava, ele orava as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Então, quando souberam que Pedro estava pregando ali próximo da cidade de Jope, foram lá buscar Pedro. Então, então enviaram 2 mensageiros a Pedro, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Eles conheciam a fama dos milagres de Pedro. Sua própria sombra passava sobre os doentes e esses eram curados. Ó Deus, que bom seria que hoje tivesse um homem de Deus como Pedro, que a sua própria sombra curava os enfermos. E hoje a gente pouco se ouve falar em milagres, em cura, pouco se escuta. Por quê? Aquele tempo, Pai do Senhor, Janu, tu já chegou em casa montada na sua moto? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Pedro, a sombra de Pedro, ela curava os doentes. Aonde ele passava. Então, bom seria que hoje, nosso tempo que vivemos, essa geração que nós vivemos, tivesse um Pedro, como Pedro, para a sombra, nossa sombra, curar. Chegar dentro de um hospital, agora como estão os hospitais, lotados, cheios, e Pedro passar lá dentro dos leitos de hospital e aqueles doentes tudo levantar, sarado. Seria muito bom. Mas devido a muitas coisas que acontecem, a gente não vê mais. Poucos milagres a gente se escuta hoje. A Igreja de Cristo Jesus, hoje é uma raridade você ouvir alguém pedir uma oportunidade para contar um testemunho. Poucos se escuta. Contar um testemunho que Deus curou, que Deus sarou. Então, aqui a Bíblia diz que Pedro, a sombra de Pedro, sua própria sombra, passava sobre os doentes e esses eram curados. Também a cura do paralítico de Enéas, ali tão próximo em Lida, havia sido noticiada em Jope. No capítulo 9:32 de Atos, fala sobre a ressurreição, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E aqui diz que aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro,
Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Que bênção, que maravilha. Homem de Deus, Pedro. Homem de Deus. E Pedro, que já havia visto Jesus operar milagres, tantos milagres, inclusive de ressurreição, atendeu ao pedido dos dois mensageiros e se dirigiu a Jope. Se dirigiu a Jope. Pedro deve ter se lembrado dos milagres da ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus havia mandado sair todos os curiosos lá em Marcos 5,40, imitou o seu mestre, fazendo com que todos saíssem. Pôs-se de joelho, orando até que se dirigiu ao corpo de Dorca, ou Tabita, dizendo: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe. Viva! Viva! A ressurreição de Tabita, ou Dorca, fica conhecida em toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor e o nome de Jesus foi glorificado. Este fato mostra que Deus dá jeito para tudo. Até para a morte Deus dá jeito. Porque quando Ele quer levantar, Ele levanta. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer ressuscitar, Ele ressuscita. Aleluia. Após receber vida novamente, Tabita podia dizer como Jó, vida e beneficência me concedeste. O teu cuidado guardou o meu espírito. Aleluia. O salmista afirma: e é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aleluia. Glória a Deus. A história de Dorca nos mostra que até mesmo as pessoas boas, piedosas, estão sujeitas a passar por sofrimentos e tribulações nesta vida. Porém, o nosso Deus muda situações aparentemente irreversível na vida daqueles que eles são fiéis. Boa noite, Nalva Gomes, seja bem-vinda. Então, as lições espirituais da vida de Dorca que nós tiramos é essa, que Dorca, ela era uma mulher que fazia boas obras, boas ações. Ela cuidava das viúvas, ela fazia roupa para as viúvas, aquelas viúvas desamparadas, né? Então, Dorca, ela tinha aquele cuidado, ela era costureira. Ela era costureira, Dorca. Ela fazia túnicas, fazia roupa para aquele povo que ficava, aquelas pessoas que não tinha da onde quem ajudasse, né? Mas ela ajudava, Dorca. A mulher de fé,
E o Senhor ressuscitou ela porque tinha obra ainda na vida de Dorca, né? Ela era chamada, considerada... Boa noite, Osmarina. Ela era considerada a discípula generosa. Generosa. Quando as pessoas são bons para com o outro, a sua fama corre, né? Diz, fulano é uma boa pessoa, ele ajuda a pessoa. Então, Dorca, como eu já falei, ela significa gazela, antílope, pequeno, gracioso, rápido, conhecido por seus olhos brilhantes. Dorca. Boa noite, João Marques. Ao recebeu o nome acertado. Aleluia. Dorca helenista, ou judia, que morava entre os gregos, falava a língua grega e tornou-se ela, a Dorca. Lucas, o autor de Atos, a chama de discípula cristã. A primeira e única vez que esse título é usado no Novo Testamento para descrever uma mulher. Uma mulher. Dorca morava em Jope, bonita cidade, situada na costa do mar Mediterrâneo. A cerca de 50 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Por ser uma cidade costeira, cidade onde tem muitos pescadores, né? Então, era uma cidade costeira, muitos pescadores. Jope via muitos maridos e pais partirem em direção às águas perigosas. Vários deles não mais voltavam do mar, morriam lá afogados, né? Deixando para trás viúvas, órfãos, enlutados e desamparados. Dorca amava o Senhor. Seus olhos amorosos via a necessidade urgente de outros. Ela se tornou uma mulher conhecida naquele lugar por ser, fazia boas obras, fazia caridades. Então, ela com a mão hábeis, essa discípula colocava diariamente a sua fé em ação. Ela costurava belas roupas e as distribuía generosamente às viúvas e às crianças da cidade, as vítimas mais dignas de pena dos naufrágios e tempestades. Os residentes de Jope amavam Dorca pelas suas obras de caridade humilde. E ela fazia aquilo ali tudo de graça, sem cobrar nada. Bondosa e contínuas. Quando Dorca ficou doente, que morreu, aí as amigas entristecidas, prepararam o seu corpo para o sepultamento.
Depois enviaram 2 homens à cidade de Lida, que ficava próxima para buscar o apóstolo Pedro. Elas depositaram a sua confiança em Pedro, a sua esperança, porque da fama de Pedro, a fama de Pedro ela percorria. Então, quando elas prepararam o corpo da Dorca, mas quando souberam que Pedro estava ali próximo, resolveram chamar Pedro. Vamos chamar Pedro, para Pedro orar a Dorca e Dorca voltar à vida, no nome de Jesus, né? Então Pedro atendeu rapidamente. Quando entrou no cenáculo, no qual se encontrava o corpo, sem vida, ele observou muitas viúvas usando as roupas feitas por Dorca, pedindo a elas que saíssem, porque elas estavam tudo ali ao redor do corpo da Dorca, né? Chorando. E ali ele pediu que elas saíssem. Aí Pedro se ajoelhou-se e orou. E ele disse: Tabita, levanta-te. Tomando a mão dela, Pedro levantou-se, chamou as amigas para apresentá-la viva. Que comemoração deve ter havido, hein? Que festa ali no... O velório, aquele velório virou uma festa, né? Porque aquelas mulheres sabiam que a Dorca ia continuar abençoando ela, porque ela era uma pessoa bondosa de boas obras. Então, a cidade costeira de Jope não era mais a mesma depois da ressurreição de Dorca. Ao ouvir e ver milagres acontecidos com Dorca, né, muitos se voltaram para o Senhor e creram sem dúvida, essa discípula generosa, dotada de mãos hábeis, e que amava o Senhor. Pegou sua agulha, continuou seu ministério compassivo, benevolente, com todos os que a rodeavam. Quantas vezes uma mulher oferece o serviço mais significativo para Deus, fazendo o que parece ser a coisa menos importante do mundo. Porque as coisas pequenas para Deus, ela tem um grande valor. Porque é dos pequenos que Deus faz coisas grandes. É das coisas pequenas. Boa noite, Ani Braga. É das coisas pequenas que Deus torna as coisas grandes. É as coisas pequenas que Deus transforma milagres grandes. Milagres grandes. Então, quando a gente escuta, a gente lê. Quando a gente lê a história, as histórias deixada dentro deste livro chamado a Bíblia Sagrada. Histórias que a gente lê, torna a reler, prega, torna a pregar, ouvindo, né, as pregações, histórias maravilhosas que Deus faz, porque Ele é o Deus que cura. Jesus, ele veio para curar, ele veio perdoar pecados, né? Veio transformar, veio modificar, ressuscitar vidas. Pessoas que estão
mortas espiritual, mortas espirituais, e o Senhor levantar. Por isso que nós sempre devemos dar graça a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos, né? Então, devemos ser o quê? Sempre grato. Gratidão, um espírito agradecido. Devemos sempre agradecer. Gratidão no início, quando se reconhece quem Deus é e o que Ele tem feito. Gratidão. Essa emoção sincera não depende da reação de outra pessoa ou da natureza do presente recebido. A ingratidão por outro lado, tem início com um coração insatisfeito que rejeita o doador e também o presente. Gratidão. Aí você vê a história de Ruth. Ruth, ela foi grata. Ela foi grata a Deus. Ruth. A própria vida é um presente gracioso de Deus. Só existe gratidão baseada nesse fundamento. O espírito de gratidão deve ser cultivado e depois transmitido a outros. Boa noite, Eni Braga. Jesus te abençoe, te dê a sua vitória, que você tanto precisa. Então, a própria vida é um presente gracioso de Deus. Quando passou-se o ano de 2020, agradecemos a Deus para nos dar saúde e força para agora passar o 2021. Aleluia! Então, só existe gratidão baseada nesse fundamento. O espírito de gratidão deve ser cultivado, depois transmitido aos outros. Porque quando você é grata a Deus, você transmite a paz para outra pessoa, você transmite alegria, você transmite uma palavra de firmeza, uma palavra de fé, porque você é sempre grata a Deus por tudo. Você não é uma murmuradora que vive murmurando de tudo, reclamando da vida. Não. Então, principalmente à sua própria casa. Por exemplo, pode-se conseguir isso de várias maneiras. Lembre-se de que a pessoa agradecida é humilde e tem Deus como o centro de sua vida. De sua vida. O coração ingrato é cheio de orgulho, centralizado em si mesmo. Ruth deu um grande exemplo desse espírito de gratidão e humildade. Ela respondeu graciosamente, né, até a mínima demonstração de bondade. Não encare como triviais as bênçãos simples
comum da vida diária. Procure pelas bênçãos de Deus, tendo cuidado de não deixar de ver os presentes, escondidos, sutis, indiretos dele. Reconheça que nem tudo que deseja nem tudo que deseja pode ser benefício para você. Nem tudo que deseja. Deus é sábio, doador. Considere os planos e as prioridades dele para a sua vida. Porque às vezes você está pedindo algo para Deus e Deus está vendo que aquilo ali não vai te beneficiar. Vocês querem ver um grande perigo? É quando uma mulher, ela insiste em orar a Deus pelo homem. Aí o Senhor, às vezes, está falando que aquele homem não serve para ela. Pode servir para outra, mas para ela não serve. Mas ela insiste. Ela insiste tanto. E Deus acaba permitindo. Deus não dá, Deus permite. E quando ela começa a conhecer aquela criatura que ela tanto desejou para ela, ela vai ver que aquela criatura não era nada daquilo que ela pensava. Não era nada daquilo. Aí o que acontece? Ela vai se espernear agora nos pés do Senhor para que o Senhor venha dar uma solução. Mas foi ela que escolheu aquela própria pessoa para ela. Tem um hino antigo da Andréa Fonte, que ela louva, sobre a Benedita. A Benedita, um hino sobre a Benedita, de um rapaz que queria casar com uma moça, e aquela moça, e ele foi pedir conselho ao pastor, e aquele pastor falou que aquela moça, Benedita, não era para ele. Mas ele insistiu tanto, que acabou casando com a moça, e depois ele veio se chorar, porque aquilo que ele pensava que era, não era. Então, é um perigo. Então, aqui diz que não encare como triviais as bênçãos simples e comuns da vida diária. Procure pelas bênçãos de Deus, tendo o cuidado de não deixar de ver o presente, escondido, sutil, indireto deles. Reconhecer que nem tudo que deseja pode ser benefício para você. Por isso que às vezes a gente fica pedindo uma coisa para Deus. Pai do Senhor, Joína, seja bem-vinda. Fica pedindo algo para Deus e o Senhor não dá. E o Senhor não te dá. E você está ali insistindo. Está insistindo. Eu já contei aqui uma certa vez, uma irmã, ela me procurou, isso já tem muitos anos, isso. Já tem mais de 15 anos isso que aconteceu. Essa irmã, ela tinha um marido. E esse marido dela, ela tinha um casal de filho com ele, mas ele não gostava de trabalhar. E ele arrumou uma mulher na rua. E aí aquela irmã começou com aquela tribulação toda
disso, que ela gostava do marido, mesmo naquela situação que ele era, ela gostava dele. E ela me procurou para ajudar ela em oração. Em oração, porque o moço tinha ido embora de casa, tinha ido morar com a outra mulher lá. E às vezes Deus está tirando algo da sua vida para te dar livramento, para preparar coisas melhores para você. E ali eu fiquei com pena dela, né, do sofrimento que ela estava, porque ela queria o marido dela de volta, que o marido tinha abandonado ela e foi morar com outra. E eu me prontifiquei a ajudar ela em oração. E eu ia para a casa dela todas a tarde. Toda tarde eu ia para a casa dela orar com a boca no para Deus trazer aquele marido daquela mulher de volta que ela queria. Eu orei com ela durante 30 dias. 30 dias. Toda tarde eu ia para lá. Já tinha me comprometido com ela, fazer 30 dias de oração com ela. E passou, depois de uns 15 dias, depois que a gente tinha concluído aquela oração, o homem deu uma coisa lá na cabeça dele lá, ele largou aquela mulher lá e veio para dentro de casa, voltou para casa. Deus respondeu a oração para ela. Respondeu a sua oração. Só que depois, ele não queria trabalhar, ele passava o dia inteiro dormindo, começou a maltratar ela dentro de casa. E aí ela foi orar, ela veio falar comigo, ai, Marini, me ajude em oração, porque eu não quero mais ele dentro de casa não, porque eu fui orar para Deus trazer. Eu digo, pois é, às vezes Deus estava te dando livramento e você queria insistir com Deus para trazer ele de volta, agora você quer que Deus tire ele de sua casa de volta, né? Agora você vai orar sozinha, eu não vou mais lhe ajudar para ele sair de sua casa. Agora vai ser você e Deus. E você vai orar, pedir para Deus tirar ele. Agora é você que vai fazer essa oração. E eu sei que ela orou. E o moço saiu de casa, foi embora. Foi embora e nunca mais ele apareceu. Ela procurou um advogado e se separou, se desquitou, pegou o divórcio, se desligou dele, acabou aquilo tudo. Passou-se tempo, eu me mudei dali do lugar onde ela morava, perto dela, me mudei, e passou-se anos, já tinha muitos anos que eu não a via ela, muitos anos mesmo que eu não a via, mais de 5 anos que eu não a via. Um dia andando na rua, encontrei ela. E aí ela falou comigo o que tinha acontecido, que ele tinha saído, e ela ficou muito tempo solteira, orando a Deus e pedindo a Deus que Deus desse a ela um homem que viesse fazer ela feliz, a qual ela não era anteriormente. E depois de uns 3 anos depois, e ela é de igreja, ela começou a gostar de um rapaz, o rapaz gostar dela, e ali ela casou com ele, casaram direitinho, e ela disse que ela agora era feliz, tinha um casamento dela feliz, os filhos dela já estavam casados, já tinham até casado os filhos dela, porque na época
que eu ajudei ela, as crianças eram pequenas. Eles eram pequenos na época. Então, são coisas que o Senhor, às vezes, Ele quer fazer, está mostrando para a gente e a gente não está entendendo o que é que Deus está dizendo. Então, aqui, não encare como triviais as bênçãos simples e comum da vida diária, né? Procure as bênçãos de Deus, tendo cuidado de não deixar de ver os presentes escondidos, sutis e indiretos. Reconheça que nem tudo que deseja pode ser benefício para você. Deus é o sábio doador. Considere os planos, as prioridades dele para a sua vida. Tenha cuidado de não perder a visão de conjunto por causa de alguma trágica, porém pequena interrupção. Lembre-se de agradecer a Deus até no meio da adversidade e da provação. Você agradece a Deus na adversidade, no meio da provação? A gratidão a Deus aos outros devem ser expressa, regular e publicamente. Familiares, amigos não devem ser desconsiderados. Anote as bênçãos e mantenha um registro de fidelidade de Deus com você. Complete o círculo de gratidão, estendendo a mão para contribuir com o próximo no Espírito de Cristo. Era o que Dorca fazia. Dorca, ela era uma mulher bondosa, cheia de dons, né? De bondade. Ela ajudava aquelas viúvas, aquelas crianças órfãs. Ela costurava para eles, ajudava. Então, o espírito agradecido e o coração grato faz parte integrante de uma vida santa. A mulher agradecida, que tem um coração cheio de louvor, traz alegria ao Pai, à glória, ao nome dele. Uma atitude de gratidão proporcionará no seu coração bênção incontáveis e transformará num canal de bênção para os demais. Por quê? Porque você é uma pessoa grata, agradecida. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que em tudo dai graça. Quando você dá graça, em tudo dai graça, essa é a vontade do Pai Celestial. Porque ele diz, em tudo dai graça. Porque ele se agrada quando você agradece pelas coisas que ele faz por nós. Então o Senhor, ele diz para nós, em tudo dai graça. Seja grata ao Senhor. Seja agradecida. Porque Deus, ele não esquece de você. Ele não esquece de você. O Deus que não se esquece. Você pode até esquecer, mas ele não esquece de você. Ele vê tudo que você está passando. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo, ele entende tudo, ele compreende tudo. O Deus onipotente, o Deus presente. O Salmo 147 e o verso 5, ele diz que grande é o nosso Deus, grande poder, o seu entendimento é infinito, ele é infinito.
O salmista descreve a onipotência de Deus, dizendo: grande é o nosso Senhor, de grande poder, o seu entendimento é infinito. A onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é todo-poderoso. Por onipotente, entendemos que Deus é absoluto e possui todo o poder. Todo o poder. Sendo onipotente, o poder de Deus é ilimitado. Nós somos limitados, mas Ele não, Ele é ilimitado. Deus é a potência maior do universo. Usando uma linguagem matemática, Deus é um ser elevado, é supremo, suprema potência. Nada desafia o seu poder. Ninguém consegue medir a força com ele. É o nome que mais expressa a onipotência da divindade nas Escrituras. É Deus o Todo-Poderoso. Só quem é todo-poderoso pode ser onipotente. E só quem é onipotente pode ser todo-poderoso. Se onipotente significa o que tem poder, que tem todo o poder, todo-poderoso é o nome que mais expressa esse atributo de Deus. Atributo de Deus. Só Ele, só existe Ele, não tem outro Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Um dos nomes mais usados no período patriarcal para se referir ao Deus onipotente, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor onipotente apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ora, Abraão, com 99 anos, Deus estava mandando ele andar na presença e ser perfeito. Em Jó 11, 7, a Bíblia revela os mistérios e a perfeição do Deus onipotente, dizendo: porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Aleluia! Boa noite, pastora Márcia Belo. Seja bem-vinda. Aleluia. Então, o salmista fala da proteção do Onipotente, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. O Onipotente é o Deus Todo-Poderoso. Você confiar nele, você ter um problema, você entregar a ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, você ter sempre uma palavra firme e dizer: Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai me abençoar,
Deus vai me curar, Deus vai entrar na minha casa, Deus vai me dar solução. Você ter sempre essa convicção de que o Todo-Poderoso, Ele vai fazer por você. Jesus ainda disse, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Eu ontem estava pregando aqui sobre Pedro, quando Pedro foi liberto milagrosamente de uma prisão, aonde havia uma igreja que estava orando por ele, orando pelo impossível. E quando Deus fez o impossível para eles, eles não acreditaram. Que quando Pedro recebeu a ordem do anjo, que o anjo mandou ele colocar a sandália e a sua capa e seguir ele foi direto para a casa onde o povo estava lá orando. E quando ele bateu lá na porta, que ele chamou, que ele gritou, é Pedro que está aqui. A menina, Rode, ela saiu correndo, foi ao encontro daquele povo que estavam lá reunidos orando, e disse, Pedro, é Pedro, Pedro está na porta, é Pedro. E aquele grupo que estava ali orando por uma causa impossível porque Pedro tinha sido preso por Herodes. Herodes já tinha mandado matar Tiago e no outro dia iria também fazer a mesma coisa com Pedro. Então aquela igreja, elas se reuniram numa casa e foram fazer a vigília da noite. Orar pela vida de Pedro, para que Deus libertasse Pedro, desse livramento a Pedro. E ali Deus ouviu a oração daquela igreja. E o anjo foi lá, tirou as cadeias da mão de Pedro, abriu a porta da cela lá para Pedro passar milagrosamente. E eles estavam orando, mas eles não estavam acreditando no que eles tinham pedido ao Senhor. Era algo impossível, mas Deus tinha feito o impossível acontecer. É a mesma coisa que você esteja orando, você está buscando a Deus, você busca a hora, e você olha e diz, não está vendo resultado. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Mas Deus está dizendo, não pare, continue orando. Como eu ontem preguei também sobre lá aquela passagem de Lucas 18, a história, a parábola do juiz iníquo, quando o Senhor, ele vem ensinando e dizendo o dever de orar sempre, sem cessar. Orar sempre, não podia parar de orar. Não podemos de maneira nenhuma parar de orar, temos que estar sempre orando. Tem um hino da harpa que diz, no jardim, Jesus Cristo clamava quando os ímpios foram prender. E com o Pai suplicava pelo cálice que ele iria beber. No jardim, Jesus Cristo estava em constante oração. Quando ele estava em Getsêneme, que ele foi para o Monte das Oliveiras orar, ele foi orar, ele levou os discípulos com ele, e lá ele se retirou um pouco do meio dos discípulos e foi orar separadamente. Foi dialogar com o Pai, né, com Deus, conversar com Deus. E ele foi lá orar, que a Bíblia diz que ele orou tanto que o seu suor se tornava em gotas de sangue. Em gotas de sangue. E ele orou tanto, quando ele voltou para perto dos discípulos, ele estava
estavam dormindo. Ele pegou os discípulos dormindo. Dormindo. E é onde muitos estão dormindo. O Senhor está mandando orar e eles estão dormindo. Eles continuam dormindo. E não pode, a gente não pode vacilar. Quando ele diz, no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios foram prender, falando com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Então, qual orvalho que dá vida para as flores? Assim é para o crente a oração. Porque durante a noite o orvalho cai e dá água, molha as flores à noite. Assim é para o crente a oração. Está sempre regada de oração. Meus cuidados, tristeza e dores, Cristo a sabe por minha oração. Cristo sabe por minha oração. Ele vai saber dos seus cuidados, tristeza e dores por você dobrar o seu joelho e orar. Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Quem vive sempre em oração tem vitória. Está sempre tendo vitória. Então o segredo é orar. Renovado em força seremos. Nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Tem que viver em oração. Tem que estar em oração. E então aqui Jesus ainda disse as coisas que são impossíveis ao homem, são possíveis a Deus. Paulo ainda fala do poder ilimitado do Deus onipotente, dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. O poder de Deus opera nas nossas vidas. Porque Ele nos deu poder. Nós só precisamos colocar em prática. Em prática. Precisamos colocar em prática. Esse poder que o Senhor nos deu. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, eis que convosco sempre. Então, precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus, pedindo sempre a Deus que Ele venha nos ajudar, nos fortalecer, nos dar força, aumentar cada dia mais a nossa fé, para que nós possamos alcançar de Deus a nossa vitória. Porque Ele é fiel, nosso Deus, Ele é fiel. Então, todo o poder, o Pai nos deu. Ele nos deu poder, nos deu autoridade. Todo o poder o Pai nos deu. Para nós colocar a mão sobre os enfermos, ele ser curado. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Para ser como, pelo menos imitar Pedro. Como Pedro. Nós precisamos. Você vê que Pedro,
Pedro, ele aonde ele passava, a sombra dele curava. A sombra dele curava. Precisamos também ter este poder, mas você só vai alcançar se você buscar a Deus, ter uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus. Precisamos. E aqui o apóstolo Pedro, ele nos aconselha a nos humilhar debaixo da potente mão do Deus onipotente, dizendo: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. O apóstolo João, ele escreve: reverência dos 4 seres viventes, clamando de dia e de noite ao redor do trono de Deus onipotente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que é e o que há de vir. Então precisamos confiar nesse Deus. Todos aqueles que clamam ao Senhor, o Senhor, Ele não deixa você só. Ele está sempre com você, está sempre do seu lado, para lhe dar vitória, para lhe ajudar, para lhe abençoar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grande em força, em bondade. Creia neste Deus, que tudo pode fazer por mim e por você. E para nós fechar aqui, para a gente orar, né? Para nós fecharmos aqui, o Salmo 43, o Salmo 43, o verso 4, ele diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus é a nossa maior alegria. O salmista se expressa dizendo: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. A alegria pode ser definida como um estado emocional de júbilo, contentamento, prazer moral, como fruto do Espírito. A alegria é a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo face as tribulações da vida presente, a suposta alegria que o carnaval traz para os foliões. Por exemplo, é carnal, passageiro, porém a alegria do Espírito Santo é duradoura. Ela transmite regozijo para a alma.
para a alma. Para a alma. Lá em Levítico 23:40, na festa dos tabernáculos, o povo deveria ser alegre perante ao Senhor por 7 dias. Por 7 dias. A palavra de Deus diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia diz que Deus alegrou o seu povo com grande alegria. As mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia de longe. A Bíblia afirma que para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. O salmista afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A palavra de Deus afirma que Deus é a nossa maior alegria. A Bíblia nos orienta dizendo: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. E o salmista reforça isso dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é que não tem alegria de ir à casa do Senhor e adorar a Deus? Você sai de sua casa atribulado, cheio de problema. Aí vai para a casa de Deus, chega lá, você dobra o seu joelho, você ora a Deus, conversa com Deus. Aí você escuta os louvores, você escuta uma palavra. Você volta para a sua casa trazendo aquele problema que você levou, porque o problema, enquanto não é resolvido, você vai estar sempre com ele. Mas você foi lá, você depositou nos pés do Senhor, aí você confiou, você entregou a Deus, né, o seu problema. Então você creu, deixou na mão de Deus. Deus vai tomar conta desse problema. Ele vai me dar vitória. Então, essa é a nossa alegria, a esperança, você ter aquela confiança que Deus vai estar sempre do seu lado, sempre com você, lhe dando força para buscar a sua face. Não tem coisa melhor do que você buscar a Deus. Quando Ele diz, orai sem cessar, orar sempre, orai sempre, sem desfalecer. Ainda que você se sinta morto espiritual, você tem um Deus que tem poder de reaviver o teu espírito. Você ainda que se sinta desanimado, enfraquecido, você tem um Deus que tem o poder de te levantar do chão. Quando Deus, o Senhor Deus, Ele falou com Ezequiel, quando o Senhor deu aquela visão para ele, lá no capítulo 37 de Ezequiel, quando fala a visão dos ossos secos, né? Os ossos secos, que ele diz, poderás viver esse osso seco? E ele diz, tu sabes, Senhor. Então, é um avivamento, o avivamento acontece aonde não imaginamos. É aquilo que eu falei. Você ora a Deus, ao Deus do impossível, e Ele faz coisas impossíveis na sua vida. Você acha que não tem mais solução, mas você está pedindo aquele que pode fazer por você. O Todo-Poderoso, Ele tem o poder de fazer por você. Então, quando nós vemos esse texto de Ezequiel 37, o capítulo 1 até o 6, que ele é conhecida, na qual vemos o famoso Vale do Osso Seco.
Nós vamos aprender que o avivamento pode acontecer onde não imaginamos. Quanto mais grave for a situação espiritual de um povo, mais existirá a real necessidade de um avivamento. Para Jane, um avivamento da religião consiste em uma vida espiritual transmitida ao morto e de nova saúde espiritual transmitida ao vivo. Era um vale de ossos secos. E o próprio texto diz que o Senhor, quando ele diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são todas a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceram, a nossa esperança, nós estamos cortados. Quantas vezes, eu não tenho mais esperança, não tenho força para orar. Eu estou precisando muito de oração. Quando você estiver precisando muito de oração, você mesmo vai, dobra teu joelho e ora, que Deus vai te responder. Assim, aqueles ossos seco, morto, e ele dá o exemplo aqui no texto. Ele diz que são toda a casa de Israel, que estavam mortos espiritualmente. Você está vendo, Ezequiel, esse vale de osso seco? Estou vendo, Senhor. Poderia reviver esses ossos? Senhor, tu sabes, só o Senhor sabe. E você vê que eu estou sempre pregando aqui. Você lê de Gênesis até Malaquias, Deus lutando com o povo de Israel. Povo que Deus levanta, eles vão, Deus abençoa, eles viram as costas para Deus. E aqui o próprio Deus diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, estou fraca, estou desanimada. Eu não tenho mais força para orar. Me ajude, meu Deus. E aí começa aquela murmuração, aquela lamentação. Aí ele vai dizer, portanto, profetiza. Ezequiel profetiza. Diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. E esse texto, ele é todo direcionado ao povo de Israel, que estavam reclamando. Então, o vale do osso seco, visto por Ezequiel, retratava a situação espiritual e social da nação de Israel, ou nação de Israel, que deu muito trabalho para Deus, e dá até hoje. Nem o profeta imaginava que aquele ossos pudesse viver. A pessoa, você olha para ele, ele está tão caído, ele está tão afundado no abismo, que você olha e diz, não tem mais jeito, ele não vai mais voltar para a casa do Senhor. Mas o Senhor diz, profetiza sobre esse vale de osso seco. E a história, ela prossegue. Então, igreja de Deus, vamos ficar firme com o Senhor. Vamos ficar firme. Vamos orar. Vamos buscar a Deus em oração, com a permissão de Deus. Amanhã estaremos aqui de novo, pregando mais uma porção dessa palavra de Deus. Hoje eu peguei um pouco mais tarde, porque eu fui para a doutrina, lá na Matriz, lá em Madureira, né? Então,
eu peguei um pouco mais tarde. Amanhã também tem culto na congregação que eu congrego. Então vamos pegar amanhã também, 10 horas da noite, no nome de Jesus. Mas com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui louvando ao Senhor, crendo que Deus tem o poder de fazer alguma coisa por nós, no nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus, ele é poderoso. Não esqueça de compartilhar, tá, irmãs? Compartilhe esse vídeo, a pregação, tá? Vão compartilhando no nome de Jesus. Quero agradecer a todas vocês que permaneceu aí, ouvindo a palavra do Senhor, tá? A Jordão, a Osana Carmo, que Deus abençoe vocês, tá bom? A Rosa Maria, a Tainá, a Janu, minha amiga Janu, Deus abençoe, Janu, em nome de Jesus, a Nalva Gomes, a Osmarina, João Marques, a Eni Braga, que Deus abençoe, a Mazilda, glória a Deus, a Miriam Ramos, a Joína, Deus abençoe você, Joína, um beijo no seu coração, minha amada, a Miriam Ramos, lá da Bahia também, lá da Cajaíba de Camamu, bem de longe, né, Miriam? Estou sentindo a sua falta. Pastora Márcia, a Jussara Góes, Deus abençoe você, Jussara Góes, um beijo no coração, Deus abençoe vocês, com a permissão do nosso Deus, no nome de Jesus. Esse ano eu vou aí em Valença, na Bahia, no nome de Jesus, deixar passar mais essa poeira aí para eu ir, no nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel com a sua palavra. Não podemos desistir de pregar a palavra do Senhor, aleluia, porque o nosso Deus, ele é fiel. Quero agradecer às irmãs que já compartilhou aí os vídeos. Compartilhe esta palavra em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Deus, a tua amada igreja, as tuas filhas, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, seus familiares, aleluia, seus filhos, seus netos, que o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor, e dê vitória às tuas filhas nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Vamos dormir, que já está tarde, né, Janu? Vamos dormir, em nome de Jesus. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui para Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até amanhã. Beijo no coração de cada uma de você. Minha amada irmã Osana Carmo, que não perde, está toda noite aqui comigo, é escudeira fiel, né, Osana Carmo? Miriam, um beijo, estava sentindo a sua falta, tá? Eni Braga, que Deus abençoe você. Um beijo no coração. Você não pode desistir, não desista. Insista, Eni Braga, Deus é contigo, Eni Braga.
para te dar vitória na sua vida, na sua casa, no seu lar. Ah, mas eu vou na tua casa mesmo, Eni Braga. Vou aí, no nome de Jesus. Deixa essa poeira baixar que eu vou aí para Bahia. Eu vou passar um mês por aí, no nome de Jesus. Pregar aí a palavra de Deus, no nome de Jesus. E Jesus quer que eu vá. No nome de Jesus eu vou, sim. Vou aí na sua casa, Eni, comer uma muquequinha de peixe. Oh, que delícia! Eu procuro o peixe arraia aqui no Rio de Janeiro para comprar. Eu não acho. Não acho. Vou na feira. Aqui tem as feiras que vende os peixes, né, também. Mas eu não acho de jeito nenhum arraia. Parece que a arraia está em extinção. Aí tem a arraia, Eni Braga, porque aqui no Rio eu não vejo não, amada. Não vejo. Eu gosto muito daquele peixe, mas aqui eu não acho. Mas no nome de Jesus, com a permissão do meu Senhor amado, esse ano eu vou aí, em nome de Jesus. Com a fé no meu Deus. Ó, beijo no coração de vocês, tá? Até amanhã, lindinhas. Jesus abençoe vocês todos. Em nome de Jesus, tá? A gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, certo? Sei que a vida não é só de momentos bons, tempo difícil. Colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem muita Eni Braga. Ah, deu até água na boca, minha irmã. Aqui eu não acho arraia nenhuma. Elas sumiram aqui da arraia. Foram tudo aí pra Valença. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, tudo certo. Vai dar tudo certo, né, Osana Carmo? Em Braga, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aí também tem Miriam. Ai, meu Deus, eu não acho uma arraia aqui no Rio de Janeiro. Eu vou na feira, procuro lá na feira, não acho. Vou no mercado, no supermercado, não acho uma arraia. Elas sumiram aqui do Rio. Foi tudo aí para a Bahia. E vocês comendo arraia e eu não como. Mas eu vou para aí, em nome de Jesus, comer essa arraia. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O nosso Deus é soberano, é poderoso para nos abençoar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Eu vou sim, Miriam, em nome de Jesus. Eu vou sim, minha amada. Vou sim, no nome de Jesus. Beijo, até amanhã, tá? Beijinho.